Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Paulo em Corinto, passado pelas regiões mais altas, ele chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito, olha o tema, ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo o que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de modo prevalecendo contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, e assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram seus livros e queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 dos que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Vamos ler também um pouco mais o versículo 23. Por esse tempo houve um alvoroço por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata imagens de Diana, que dava muito lucro, ele convocou os outros da mesma profissão e disse: senhores, vocês sabem que do nosso trabalho vem a nossa prosperidade, e vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo da nossa profissão cair em descrédito, como do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. A cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo Paulo se apresentar ao povo, os discípulos não permitiram, e também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar que não arriscasse indo ao teatro. Uns gritavam de uma forma, outros de outra, a assembleia caiu em confusão.
A maior parte nem sabia porque estava reunido. Então tiraram Alexandre da multidão, impedindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando reconheceram que era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Até aqui, queridos. Capítulo 19 de Atos, eu coloquei um tema para a gente refletir um pouco, é revestidos do Espírito Santo. Revestidos do Espírito Santo. Quando cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, ele vem habitar, ele vem morar em nós. Mas nós precisamos continuamente estar deixando o Espírito Santo nos encher, nos esvaziando de nós mesmos, para que o Espírito Santo nos encha, nos controle, tome o controle da nossa maneira de pensar, de viver, nos ajude a mortificar a carne. É impossível mortificar a carne sem a obra do Espírito Santo. E nesse texto nós percebemos algumas verdades que vão nos realçar o revestimento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós percebemos que logo no início do capítulo 19 de Atos, nós vemos que existe um batismo nas águas, mas existe a necessidade de um batismo no Espírito Santo. É interessante porque Paulo chega em Éfeso e ele diz: vocês já foram batizados? Eles respondem o quê? Sim, já fomos. Mas vocês foram batizados em que batismo? Nós fomos batizados no batismo de João. E o apóstolo Paulo diz: mas vocês precisam do batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram: nós nem ouvimos falar que ele existe. O Espírito Santo já estava trabalhando naquelas vidas? Certamente. Mas eles precisavam de um entendimento e de uma experiência viva, real, perceptível com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma doutrina, nem uma ideia que você diz: eu tenho. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, e nós precisamos ser revestidos, batizados no Espírito Santo. À medida que eles creem, o apóstolo Paulo os batiza e eles recebem um batismo do Espírito Santo, e o sinal eles começam a orar em outras línguas, que lá em 1 Coríntios 14 fala que é um dom que o Espírito Santo dá para você orar, não apenas em idiomas, como em Atos capítulo 2, a ideia parece essa, mas orar em uma língua espiritual, uma linguagem espiritual que só você vai falar e só Deus vai entender, e só há entendimento humano quando há um outro dom chamado interpretação de línguas, 1 Coríntios 14. Mas o fato é que eles oram em línguas e eles profetizam. Quem está cheio do Espírito Santo vai transbordar numa vida de oração, e vai transbordar numa vida onde a palavra de Deus vai fluir do nosso coração, dos nossos lábios. A boca fala o que o coração está cheio. Quem está cheio do Espírito Santo, a conversa muda, a oração muda, a maneira de falar muda. O apóstolo Paulo aqui nós percebemos que ele falava com uma ousadia. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5 fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A expressão ali no grego dá uma ideia de deixe-se encher pelo Espírito Santo continuamente. É uma ação de se render, é uma ação de se quebrantar, se esvaziar, para que o Espírito Santo tenha o controle da nossa vida. Santidade não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim, quanto eu entrego para Ele controlar dos meus pensamentos, sentimentos, vontades, desejos. Precisam ser entregues para que o Espírito Santo me controle, me guie. Amado, nós precisamos não apenas do batismo nas águas, nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Pastor, eu já tenho. Nós precisamos ser revestidos, renovados, cheios do Espírito Santo continuamente. Isso se faz buscando o Senhor, se rendendo a Ele. Em segundo lugar, nós vemos aqui a obra do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, na vida de Paulo. Paulo pregava a palavra do reino de Deus, mas ele manifestava também o poder de Deus junto com a palavra. Como nós temos falado, nós precisamos ser uma igreja da palavra e do poder. E vemos essa realidade aqui no texto com Paulo. Versículo 8 diz que ele ficou numa sinagoga 3 meses, falando ousadamente, persuadindo a respeito do reino de Deus.
Paulo pregava a palavra, o reino de Deus, o governo de Cristo na vida das pessoas que creem em Jesus. Quem crê em Jesus, a palavra crer, não é acreditar e concordar ou achar interessante. Crer é se submeter, obedecer. Você crê em toda parte da Bíblia que você obedece. A obediência é a confirmação do crer. O crer me faz comprometido, obediente à verdade de Deus. A palavra, Paulo ensinava a palavra, 3 meses pregando, persuadindo nas sinagogas, nos judeus, mas os judeus fecharam o coração, alguns ficaram empedernidos e descrentes. Há pessoas que dizem, se eu não creio por causa do estilo da pregação, a pregação é que está faltando algo para eu crer. Paulo, cheio do Espírito Santo, convincente, mas quem quer endurecer o coração, vai endurecê-lo com qualquer mensagem, debaixo da maior unção de Deus. A decisão é nossa, se render à palavra de Deus ou não, é uma escolha individual. E aí, eles começam a trazer alguma confusão. O que Paulo faz? Ele vai pregar na escola de Tirano, uma escola que dizem que ele reunia a tarde toda. O texto diz que era diariamente, ou seja, o apóstolo Paulo ensinou durante quanto tempo? Ele ensinou na escola de Tirano, versículo 10, durante 2 anos. Ele deu 2 anos ensinando todos os dias a palavra de Deus. E imagina, à tarde, sem ar-condicionado, sem todo o conforto que a gente hoje tem, e as pessoas recebendo, e ali em Éfeso surge uma igreja muito forte, os irmãos sabem disso. A igreja de Éfeso foi uma igreja bem interessante que o Senhor levantou. Então o evangelho que nós pregamos é o evangelho da palavra e do poder. E vemos aqui esse Paulo que tem uma escola bíblica ali, uma escola onde ele ensina a palavra. Nós vemos ele no texto, versículo 11 em diante, que tinha milagres extraordinários acontecendo. Ele ensina a palavra, mas o poder de Deus está ali, curando, libertando, expulsando demônios. O texto até fala aqui de objetos de uso pessoal que algumas pessoas levavam. Amado, a Bíblia não ensina isso como doutrina, mas mostra isso como uma possibilidade. Em alguns casos, às vezes a pessoa pela fé, às vezes ela vai para casa, ela consagra ali aquele óleo, ela ora, e Deus pode através daquilo abençoar, tocar alguém, trazer algum tipo de milagre, mas a fé não está nos objetos, e nem é uma doutrina, e muito menos usar objetos de uso pessoal para enriquecer, para vender o evangelho. Isso é engano. O que ocorre no capítulo 19 é uma exceção, no meio de um ambiente de fé, de milagre, de oração. O apóstolo Paulo não poderia ir a todos os lugares, e ali diz que até objetos de uso pessoal, a pessoa colocava de alguma maneira ali na sua casa, e em oração Deus libertava pessoas, operava milagres. O texto mostra, irmãos, que havia um poder, era a palavra pregada, mas o poder curando, libertando, transformando vidas. Porém, no meio desse mover de Deus, aparece aí 7 filhos de um sumo sacerdote, que vem aquela obra do Espírito Santo e querem também expulsar um demônio, mas eles não querem expulsar um demônio, eles eram exorcistas. Qual a diferença entre exorcismo e libertação? Exorcismo são técnicas humanas para tentar aliviar influências espirituais sobre uma pessoa. Quando alguém diz, aquela pessoa está com um problema espiritual, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso é exorcismo. Isso não tem significado algum no mundo espiritual. Pelo contrário, às vezes as pessoas apenas acalmam forças espirituais sobre alguém, colocando outras maiores que controlem aparentemente a situação. Exorcismo, todas as religiões praticam técnicas humanas para tentar administrar, aliviar, controlar forças espirituais que podem estar na vida de uma pessoa, numa casa, numa família. Libertação não é isso. Libertação é expulsar os demônios em nome de Jesus. É olhar para essa força espiritual e falar: em nome de Jesus eu dou uma ordem, saia dessa vida. E o texto mostra que eles tentaram fazer um exorcismo em nome de Jesus. Olha que coisa, eles falaram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós expulsamos vocês. E os demônios, eles mostram o conhecimento que eles têm. Eles dizem: sabemos quem é Jesus e também quem é Paulo, mas vocês, nós não sabemos quem vocês são. Tem muita gente que lê esse texto e entende errado, dizendo: olha, para expulsar demônio eu preciso estar muito preparado, muito consagrado.
Amado, para expulsar demônio você precisa conhecer Jesus e andar com Jesus. Você precisa permanecer em Jesus, porque o poder não está na minha consagração, está no nome do Senhor Jesus. Agora eu preciso ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com Ele, simplesmente. Então não tenha medo. Mas o texto mostra pessoas tentando usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus, ainda citando o nome de Paulo de forma mística, e não funciona. Eles até são envergonhados, são agredidos pelos demônios, saem correndo. O que é interessante que o texto mostra é que esse episódio trouxe um temor muito grande sobre todas as pessoas que estavam ali. Vocês perceberam isso? No versículo de número 17, diz que chegou o conhecimento dos habitantes de Éfeso, gregos, judeus, e veio um temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amado, o Senhor é poderoso para glorificar o nome dele em toda e qualquer situação. O nome do Senhor foi glorificado. Tem pessoas que negam essa realidade do mundo espiritual, eles preferem acreditar que não existe demônios, para poder não ter que se posicionar, se comprometer com o Senhor. Então eles preferem achar que o que está acontecendo na vida deles é normal, e às vezes é espiritual. A gente precisa realmente de alguém para orar e expulsar, e não apenas expulsar. O texto nos mostra como que a verdadeira libertação ocorre. Um pouquinho à frente, no versículo 18, diz assim, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles queimaram seus livros, confessaram publicamente. Eles queimaram livros com muito valor. Ali havia valores. Ou seja, a libertação verdadeira só ocorre com 3 princípios muito básicos na Bíblia: arrependimento, confissão e renúncia. Simplesmente isso. Quando eu me arrependo do pecado, arrependimento significa mudança. Eu mudo a minha maneira de ver. Eu não vou mais cair e me entregar e me comprometer com esse pecado. Quando eu confesso isso a Deus, e confesso também àqueles que estão me ministrando, e eu renuncio a essas práticas, a libertação acontece imediatamente. Libertação não é lidar com os demônios em si, mas é remover o lixo da nossa vida, o pecado, confessar ao Senhor, porque quando o lixo é tirado, os ratos, as moscas vão embora. É ter a casa limpa, é ser santo. Libertação não é o quanto eu expulso de demônios da minha vida, mas é o quanto eu me encho do Espírito Santo e deixo Deus estar no controle da minha vida, porque se Jesus é o dono da minha casa, Satanás não entra, Satanás não tem espaço, não tem. A Bíblia diz que quando o espírito maligno é expulso, ele vem, depois volta, ele retorna e traz 7 piores, para ver como está a casa. Em nome de Jesus, que todas as vezes que eles voltarem, eles vejam que a casa está mais cheia ainda da glória de Deus. A casa não pode estar vazia. E aí, em último lugar, nós vemos aí o poder do Espírito Santo no capítulo 19, trazendo discernimento espiritual e sabedoria para lidarmos com as perseguições e com as oposições que se levantam contra nós. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento, mas nos dá também a sabedoria para lidar com oposições que se levantam. A partir do versículo 23, irmãos, houve um grande alvoroço na cidade. As pessoas ficaram alvoroçadas porque o apóstolo Paulo pregava, muitas pessoas se convertendo. Isso incomoda muita gente. E aí o apóstolo Paulo queria até se apresentar. O que os discípulos falaram? Não vai não. Fica. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas ele era sábio por Deus para ouvir conselhos, para saber ouvir pessoas que estavam do lado dele. A gente não pode ser autossuficiente, nem prepotente. O apóstolo Paulo percebe que naquele momento o Espírito Santo, que o enche de coragem, também o enche de sabedoria para saber não se expor de maneira equivocada e inadequada. E também o discernimento espiritual desse momento. Amado, o povo se reúne, e olha que interessante, o Demétrio, esse líder ali que aparece, ele tem uma percepção muito interessante. Ele diz o seguinte: se Paulo continuar pregando, a nossa idolatria vai cair em descrédito e nós vamos perder o lucro. Muitas pessoas não abandonam a vida fora da palavra de Deus, uma vida que está contrária ao Evangelho, porque elas sabem que vão perder. Amado, nós precisamos crer em Jesus e estar disposto a perder tudo para ganhar a presença dele e a vida eterna.
Andar com Deus é perder para ganhar. Mas esse idólatra Demétrio, ele preferiu continuar idólatra, porque ele vendia imagens, porque ele vivia do comércio. E ele fala algo interessante que muitas pessoas não entendem. Ele diz: olha, se ele continuar pregando, o templo da nossa grande deusa não vai servir para nada. Ele entendeu melhor do que muitos de nós que o evangelho, ele não depende de templos, ele não depende de objetos feitos por mãos humanas. O evangelho é um relacionamento vivo com o Senhor Jesus, com o Pai, com Deus triuno, Deus Yahvé, o único Senhor. O evangelho não depende de objetos, não depende de religiosidade, não depende de comércio no meio da igreja. Ele diz: temos que parar esse homem, porque o que será da grande Diana de Éfeso? E ele diz que a Diana de Éfeso é adorada lá na Ásia e em todo o mundo. Por quê? Porque Diana de Éfeso é o principado chamado de Rainha dos Céus no Antigo Testamento. É um principado feminino que é adorado em todas as culturas, em cada lugar com um nome diferente. Cada lugar com um nome diferente. Esse principado, que no Brasil é adorado com um nome específico, todas as nações adoram. Quando você começa a construir entidades femininas que são adoradas e tem as imagens delas, é a Diana de Éfeso, adorada no mundo inteiro. E o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado necessário para não se expor, e termina o capítulo 19, no versículo 30, 19, versículo 30, o texto diz que ele queria se apresentar ao povo, mas não permitiram os seus discípulos, e aquela confusão, aquele mundo espiritual estava sendo sacudido, mas o apóstolo Paulo teve o discernimento necessário e a sabedoria para saber guerrear, não contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, nem contra os idólatras. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos. E nós vencemos Satanás, resistimos ao diabo, vivendo uma vida de santidade, de obediência a Deus, de amor a Jesus, de amor pelas pessoas. A maneira de vencer a guerra espiritual é você e eu imitando Jesus todos os dias. Assim vencemos a guerra espiritual. Não contra pessoas, não agredindo uns aos outros, mas amando a Deus e andando na presença dele. O Senhor Jesus nos abençoe e que sejamos revestidos do Espírito Santo diariamente, como lá em Efésios fala, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme no dia mau, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Em Efésios capítulo 6, assim nos ensina. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã. Amém.